entre no ataque. Não, perguntinha simples. Professor, quando é que o senhor acha que nós vamos chegar a um dígito de juros? É simples a perguntinha. É simples, a pergunta é simples. E que impacto isso vai ter a partir de agora na economia? Olha, Já minha começou expectativa a queda, né? é que nós podemos chegar a um dígito até o final do ano. Agora, o que tem que ser sempre olhado é o juro real. Esse é que o importa. É a taxa de juro nominal menos a inflação. A inflação está caindo muito rápido. Está caindo mais rápido do que está caindo a taxa nominal. Por isso é que a gente tem a impressão que o juro não está caindo na velocidade que poderia. E está uma cobrança em cima do Banco Central. Agora deu uma queda maior, de 0,75. Talvez vai continuar caindo 1%, 0,75, em 3, 4 vezes, até o final do ano chegar 9,5%, 10%. Essa é um pouco o som do mercado, é esse. Agora, também o impacto tem outro problema, né? Né, Roberto? Para a vida real, você está falando numa taxa básica de 12, 9, e você está falando em 34, 35 para quem toma empréstimo. Empresa, nem pessoa física. Tem o spread bancário, tem a confusão do próprio sistema bancário. Política monetária não é só juro, é também crédito e moeda. Nós temos ainda outras variáveis. Sim, claro. Então, por exemplo, nós não falamos de compulsório, isso é pouco tratado, pode aumentar a oferta de moeda no mercado, o crédito pode ter outras variáveis que possam incrementar a facilidade dos bancos oferecerem crédito às empresas e aos consumidores. Deixa eu voltar para a sua área, que é exportação, que é o setor externo. No regime de câmbio flutuante, a teoria diz o seguinte: há um vaso comunicante entre câmbio e juros em direções opostas. Taxa de juros cai, o câmbio desvaloriza. E vice-versa. Essa é a teoria, sem nada mais funcionando em volta. Se você aumenta os juros, o teu câmbio valoriza. A tua moeda valoriza. Se você baixa os juros, a tua moeda desvaloriza. Bom, está baixando os juros e o câmbio está lá, muito baixo, cada vez mais baixo. Mas veja, porque tem exportação, está entrando dólar. Quer dizer, tá por causa da recessão, né? Tá fazendo um bom superávit, mais por causa da recessão, menos coisas que estão sendo importadas, e o câmbio está lá. A nossa história é uma atração fatal para segurar a inflação, segurar o câmbio, não é isso? Deixar ele valorizar quando essas coisas acontecem, e o resultado final é uma crise cambial. O câmbio está muito baixo para quem quer exportar? Veja só, eu vou responder isso de uma maneira muito objetiva. Hoje no Brasil, já há algum tempo, a formação da taxa de câmbio não se faz mais no mercado à vista. Sim. O mercado à vista é 5 vezes menor que o mercado futuro. Sim. E no mercado futuro, a operação que comanda é o chamado carry trade, é arbitragem de taxa de juros de dinheiro que nem vem para o Brasil, simplesmente compra e vende futuro e depois recompra a operação de volta. Mas nisso, o volume e a forma que é feito esse carry trade aprecia a taxa de câmbio quanto maior for a arbitragem de juros que ele vem mais atrativa para o estrangeiro. Toma o dinheiro a zero lá fora, em tese, porque é só na questão de arbitragem de taxa, não se aplica o dinheiro, e quanto toma zero lá fora e aplica aqui, em tese, a 14%, 15%. Então, é um ganho do ponto de vista de arbitragem fantástico. Que o mercado, o que controla é o mercado futuro. Que o mercado futuro, por ser muito mais líquido do que o mercado à vista de câmbio, há uma simetria de regras. Ele faz a taxa de câmbio. Isso. A influência também do mercado à vista, mas menor. Com isso? O Manteiga, tão criticado, colocou um IOF ali, foi um milagre. Depois teve que tirar, pressionado, teve que tirar. Como é que faz? Intervir no mercado é sempre indesejável, mas às vezes é necessário. Sim, mas deixa eu pegar... Mas às vezes é necessário. Não tendo... Aqui em qualquer lugar do mundo. A taxa está muito baixa? Claro que está apreciada. Claro que está apreciada. Eu acho que não enxergar a apreciação da taxa de câmbio hoje no Brasil
é negar um fato óbvio. Qual é a taxa que você não consideraria muito baixa e, portanto, ideal para o mercado, para o Poxa, exportador? é muito difícil dar uma taxa assim, porque eu acho que o mercado é que tem que digitar isso. Agora, o mercado tem que ser um mercado mais Sim, mas se ele livre. diz que está baixo, eu diria ele assim, deve saber olha, o que meu que é boa. palpite, uma taxa de 3,50, 3,70, eu acho que seria adequada hoje no Brasil. Eu conheço, por exemplo, caso concreto, assim, de comércio exterior, uma importante empresa de máquinas no Brasil, fornecedora de máquinas para os Estados Unidos, mercado competitivo, com coreano, japonês, etc. Estava vendendo bem no ano passado, a 13,50, 3,60, 3,70. Agora, 13,20 para baixo, parou de vender. E na semana passada perdeu uma ordem de 150 milhões de dólares. Isso não é o custo dela que está alto? E desemprega a gente. Mas não é o custo dela que está alto, é pouco competitivo? A 13,50 ela é competitiva. Sim, mas a taxa de câmbio, é claro que a taxa de câmbio afeta. Em qualquer lugar do mundo, no Japão perdeu exportação, se o ien está a 80, o ien a 110, eles conseguem vender automóvel, máquina, tudo. A taxa de câmbio é a principal variável para fazer preço. Mas precisa ser competitivo. Não é só. E a nossa indústria sofreu muito. Eu não quero dizer que taxa de câmbio resolve tudo, mas sem taxa de câmbio você não tem nada. Deixa eu deseconomizar um pouco a conversa. Você comentou, Zeina, você inseriu na tua primeira abordagem um horizonte de preocupação com a crise, que eu chamaria quase que de insolvência, de fato, em alguns dos estados, né? Esse é um abacaxi que ainda não está inteiramente revelado, ao qual eu agregaria um outro que está menos revelado ainda, que é a insolvência dos municípios. Alguns têm dimensão econômica maior do que alguns estados. Ainda não está exposta, porque com as eleições municipais muito recentes, são prefeitos que acabaram de chegar ou grupos políticos que renovaram seus mandatos, portanto, estão ali chalerando a situação. Uns não conhecem, outros estão escondendo. Como é que você projeta, porque nós falamos sempre da estabilização da macroeconomia, tudo na mão do governo, do Congresso, enfim, dos agentes públicos federais. E esse Brasil, no plano estadual, e eu diria até no municipal, qual é o impacto que essa situação econômica terrível, já explícita em alguns, em outras ainda não, pode produzir? Esse é um elemento de risco muito importante, talvez dos mais importantes. Pelas consequências já de curto prazo, quando a gente vê, por exemplo, a crise do Rio de Janeiro e outros estados também com dificuldade muito grande, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mas tem também uma consequência que pode aparecer no médio prazo. O esforço de disciplina fiscal é uma coisa que vai ter que ter para os próximos governantes em todas as esferas de governo, né? Não é uma agenda de voo curto, isso aí é uma corrida de longa distância. E, obviamente, tendo que enfrentar reformas estruturantes, né? Então, por exemplo, no caso da questão da dívida dos estados, a dívida dos estados não é o problema dos estados. O problema dos estados é o pagamento da folha e da previdência. Claro que quando o dinheiro acaba, você também acaba não tendo dinheiro também para honrar a dívida. Mas o que estrangula, de fato, as finanças dos governos estaduais é a Previdência e é a folha. Portanto, você vai ter que fazer reforma da Previdência, portanto, você vai ter que fazer, no caso desses estados que estão em situação mais dramática, fundos de emergência, em que o pessoal, os inativos vão ter que contribuir eventualmente. Mas você não está vendo como é que está sendo a reação no Rio de Janeiro a esse tipo de projeto ou discurso? Você projeta como analista, você vê perspectiva desse tipo de discurso ou de projeto virar realidade diante do tipo de consequência que tem produzido aí, as reações, a resistência, a pancadaria? Por isso que esse é um fator de risco. Eu vejo o seguinte, eu vejo uma postura que tem sido uma postura firme do Tesouro Nacional, e esse é o início da conversa. Porque se o governo federal sinaliza que está tudo certo, obviamente que você reduz os incentivos dos governadores para fazer o ajuste difícil, que é a reforma da Previdência, que é controlar a folha de salários do funcionalismo. Ao mesmo tempo, você não permite avançar agendas, por exemplo, essa discussão de flexibilizar a jornada e, portanto, salários do funcionalismo, que é algo que poderia, pela lei de responsabilidade fiscal, isso é um assunto que está no Supremo, mas poderia acontecer. E então, assim, essa postura firme do governo federal, o veto que o presidente Temer fez, por exemplo, à renegociação da dívida, porque a Câmara derrubou aquelas contrapartidas e o presidente Temer vetou o projeto, foram passos importantes. Agora, eu queria também chamar a atenção para um outro ponto.
uma certa incompreensão do judiciário em relação a essa questão, né? Tem uma judicialização aí nessa questão federativa que tem trazido danos. E que esbarra no... por exemplo, um exemplo concreto aqui, né? A decisão da Carmen Lúcia, que não poderia bloquear os recursos, o governo federal não poderia bloquear os recursos. Depois ela voltou atrás. Perdão, essa é a posição do mercado financeiro, dos economistas de mercado. Você tem certeza que a Carmen Lúcia errou em evitar o caos total em um minuto? Eu acho assim, eu acho o seguinte... Tem certeza? Olha, não é uma questão de ser mercado financeiro ou não ser, é uma questão assim, a gente não pode rasgar contratos, né? Na hora que você rasga contrato, o que o governo federal pode fazer? Eu não vou mais dar aval para empréstimo nenhum, quer dizer, você inviabiliza o sistema. Se é uma situação de emergência, tem que buscar soluções de emergência, por exemplo, um fundo... Mas tinha um fundo? Tinha alguma solução? Qual que é a minha preocupação? Para a Carmen Lúcia poder dizer, faz como tem que fazer, mas olha, tem uma saída aqui? Olha, não vai ter saída fácil, mas qual que é a minha preocupação? Não, saída. Não vai ter. Eu acho assim, a minha preocupação com essas atitudes, né, que buscam atalhos e tal, é que muitas vezes acabam postergando a nossa, né, a correção. A hora da verdade. A hora da verdade. Né? Então, assim, não tem mais. Foram cometidas muitas irresponsabilidades no Rio de Janeiro. Vamos colocar isso claramente? Usou depósito judicial, usou pré-sal para pagar pensão de funcionário público. Então, assim, enquanto isso... Aí que eu acho Exato. Então, assim, vamos deixar esses diagnósticos claros e passar isso para a sociedade. Tem um ponto que eu queria colocar desse debate bem rápido, Boechat, que é a questão da comunicação. Eu acho que está havendo muita falha de comunicação nessa hora de fazer sacrifício. Porque o sacrifício, para ter legitimidade, ele tem que ser entendido. Ninguém faz sacrifício em vão. Janete, mas está claro que pode ter falha de comunicação, mas o sacrifício pedido lá, por exemplo, é aumentar de 11 para 22 o desconto previdenciário. Isso para uma massa... 30? Não, de 11 para 22. Ele vai de 11 para 14, mais 8 durante 3 anos, 22. Ou seja, dobra o desconto previdenciário. Em algumas categorias nababas, isso aí pode ter um efeito menor, mas para categorias magistério, talvez pudesse ter um nível de graduação. Está faltando imaginação também. Isso. O Canal Livre vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta.